Alcoolista não é aquela pessoa que bebe todo dia necessariamente. Não é aquela pessoa, vou falar do óbvio, depois a gente vai para mais profundo, tá? Não é aquela pessoa que bebe só bebida destilada. Uma pessoa pode ser alcoolista e beber cada 15 dias. Ela pode ser alcoolista e beber uma vez por mês. Ela pode ser alcoolista e não estar bebendo. Ela pode ter um problema de alcoolismo. E estar, vamos dizer assim, ó, ele parou de beber, ele está estável da doença e agora ele não está bebendo. Não, ele ainda tem alcoolismo. Se você ficar achando que a pessoa que tem alcoolismo é sempre aquele que acorda bebendo, aquela pessoa que já está na rua, você tá considerando apenas 1 a cada 10 alcoolistas. 9 a cada 10 alcoolistas não são assim. E a grande maioria nem parece que é. Você pode ficar achando que, mas ele bebe para me provocar, porque isso não é um problema real. E a maioria das vezes é assim. Justamente o álcool, para uma pessoa que não tem um problema com álcool, que não tem alcoolismo, quando o álcool começa a dar problema, começa a atrapalhar qualquer coisa, ela não tem essa obsessão, esse apego pelo álcool. Agora, esse apego, essa obsessão, essa ideia assim que, meu Deus, o álcool é muito importante na minha vida, já é o começo de um sinal de alcoolismo. Tá entendendo? Então é importante que você já comece, e eu vou te explicar como isso é, mas é importante que você já comece entendendo que o alcoolista não é uma pessoa que é sem vergonha, não é uma pessoa que não se importa com a família, não é um egoísta, egocêntrico. Eu sei que por aí o pessoal fala coisas que não tem base em nada, né? Mas não é isso, isso é uma mentira, isso é um erro, é uma mentira, não é verdade. Só que o comportamento dele faz parecer isso, ok, mas agora, conforme ela melhora, esse comportamento já muda, né? Então, é muito importante que você comece já pensando, tendo um exercício de empatia, para tentar entender a perspectiva dele. De novo, para vencer o inimigo, a gente precisa conhecer ele, né? E o inimigo não é a pessoa que você ama, é a doença do alcoolismo. E as coisas se confundem muito, tá? Você tem que cuidar para não confundir. O próprio alcoolista confunde muito que existe uma pessoa com a doença, né? Não existe só a doença, mas parece que é só a doença. Daí você dá, nossa, como é que eu vou amar alguém que tem alcoolismo? Porque a pessoa não é aquilo, ela está assim desse jeito agora, mas ela não é aquilo. Existe uma pessoa por trás daquele problema, né? Do que está acontecendo agora. Então, não é... E assim, vamos lá. O alcoolismo é uma doença crônica, assim como, sei lá, diabetes, alguns tipos de pressão alta. É uma doença que tem um componente genético, mas esse componente genético ele só faz diferença entre a velocidade que uma pessoa consegue ter alcoolismo. Não é a genética que determina sozinha. A pessoa pode sim ter genética para alcoolismo e nunca desenvolver. Assim como ela pode não ter uma genética forte para o alcoolismo, mas desenvolver, porque essa questão genética tem muitos fatores, né? Não é um gene só, ela é uma relação muito complexa e sempre envolve o ambiente. A genética principalmente acaba servindo para pessoas não terem alcoolismo, né? A pessoa que tem, por exemplo, ela passa muito mal quando bebe uma pequena dose. Eu não sei se você já percebeu, e talvez eu vou ser mais claro agora nisso. Nem todo mundo... As pessoas não têm a mesma sensação quando bebem. As pessoas têm sensações diferentes quando bebem. Se você, por exemplo, ingere bebida alcoólica, não é a mesma coisa que outra pessoa, porque a gente tem gostos diferentes, o cérebro reage de maneira diferente ao álcool. Quem desenvolve alcoolismo, muitas vezes, na maioria das vezes, quando bebe, sente um prazer e uma satisfação muito grande. É como se, nossa, bebeu e aquilo é uma maravilha, aquilo é incrível, aquilo é delicioso, aquilo é maravilhoso, é uma das melhores coisas que eu já senti na vida. É muito diferente da maioria de quem não tem alcoolismo e bebe, que pode até, eu até gosto de beber, mas não é a coisa mais gostosa do mundo, não é tão gostoso assim. E tem gente que bebe e nem gosta, odeia, não gosta do efeito, não gosta do gosto,
Então não é igual para todo mundo. Então isso sim, a pessoa que você ama, provavelmente, ela tem já uma reação cerebral ao álcool diferente de quem não tem alcoolismo. Porque ela sente mais prazer. Então quando você for olhar para ele e falar assim, é tão fácil não beber, por que você não para de beber? Não é igual para ele e para você. Pensa no que você gosta, sei lá, o preferido, o seu chocolate preferido. Imagina alguma coisa que você gosta e que não é saudável. E multiplica isso por 1000. Esse é o prazer que a maioria dos alcoolistas tem no início, né, quando começa o alcoolismo. Porque tem essa diferença até no cérebro, né? E claro, mesmo que a pessoa não tenha isso, se ela beber por tempo suficiente, quantidade suficiente, ela acaba desenvolvendo alcoolismo por outras vias. Então, o que é o alcoolismo? O alcoolismo ele é uma mistura de uma alteração cerebral com o estilo de vida. O que é isso? Não é porque ele é doente que ele não tem o que fazer a respeito para mudar. Mas não é fácil mudar. Por quê? O comportamento e o cérebro eles são muito conectados. O nosso cérebro, na verdade, é como se fosse uma impressão digital dos nossos comportamentos médios. Né? É uma impressão digital dos nossos hábitos. Se ele muda o hábito, ele tende a mudar um pouco algumas coisas do funcionamento cerebral. Por exemplo, se ele para de beber, tende a melhorar algumas coisas. Só que outras vão estar lá adormecidas, esperando o momento que ele for beber de novo.